E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio Yo, eu sou quadrinista e ilustrador e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre o processo e sobre a estrutura para fazer um quadrinho Yonkoma. Isso que vocês viram é uma tirinha que eu fiz aqui para o vídeo para a gente poder conversar sobre a estrutura do que a gente chama de Yonkoma. O Yonkoma é um gênero de mangá onde as histórias são contadas em 4 painéis ou 4 quadros. Isso é um formato bem tradicional de mangá que normalmente é usado para histórias do gênero de comédia. Conseguir contar uma história com começo, meio e fim em 4 quadros e ainda conseguir que ela tenha algum comentário, uma mensagem ou às vezes até uma piadinha requer que a gente tenha um poder de síntese. E uma tradição do Yonkoma é que ele siga uma estrutura narrativa muito clássica, que na verdade tem origens muito antigas. A gente chama esse estilo de narrativa de Kishotenketsu. Se a gente entender um pouco sobre isso e saber como aplicar isso ao formato do Yonkoma, vocês vão ver que não vai ser tão difícil conseguir resolver uma historinha em 4 quadros. O Kishotenketsu ele tem 4 momentos cruciais e cada um deles a gente pode aplicar a um dos quadros do Yonkoma. O primeiro quadro é a introdução. Aqui a gente vai apresentar para o leitor os nossos personagens e aonde que essa história está acontecendo. O segundo quadro é o quadro do desenvolvimento. A interação que os personagens começaram no primeiro quadro continua, se desdobra e evolui. No terceiro quadro acontece uma reviravolta. É aquilo que a gente chama em narrativa de plot twist. Então, algo surpreendente acontece, algo que o leitor ainda não consegue entender por completo. E no último quadro, a gente vai explicar exatamente o que aconteceu no quadro anterior. A gente vai concluir a narrativa construindo de alguma forma uma mensagem, que pode ser uma piada, um comentário, uma crítica. O Kishotenketsu ele permite que, na verdade, a gente construa histórias, a gente construa narrativas de vários gêneros diferentes. Não precisa ser necessariamente uma história engraçada. Vocês podem usar essa estrutura para contar histórias de aventura, de romance, de terror. É só lembrar sempre das 4 partes que compõem a estrutura do Kishotenketsu: a introdução, o desenvolvimento, a reviravolta e a conclusão. Para que vocês possam fazer o Yonkoma de vocês, uma dica importante que eu dou é que vocês tentem dedicar bastante tempo pensando na ideia que vocês querem desenhar e experimentando, esboçando o máximo possível as possibilidades de como enquadrar isso nos painéis. O que vocês estão vendo aqui é um de vários esboços que eu fiz e esse, na verdade, é o esboço que de fato eu escolhi, né, para desenhar o quadrinho que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. É importante que a gente não se entregue logo para a primeira ideia. A primeira ideia geralmente ela é um pouco mais senso comum e é legal que a gente fique explorando a ideia até a gente conseguir chegar em uma versão mais concisa e às vezes um pouco mais inusitada e com mais personalidade. Agora eu vou mostrar para vocês o meu processo de desenho e finalização. Tudo que vocês estão vendo aqui eu fiz digitalmente no computador, mas vocês poderiam tranquilamente fazer todo esse processo de forma tradicional, usando papel, lápis, caneta nanquim, né, por exemplo. Com o esboço feito e aquele esboço que eu mostrei, eu fiz no meu caderno de desenho, tá? Eu escaneei ele e trouxe para o computador, onde eu estou elaborando um pouco melhor o desenho. Eu só faço isso depois de ter um pouco mais de certeza sobre os enquadramentos,
Vocês viram inclusive que eu já tenho esboçado mais ou menos aonde que vão ficar os balões de texto. Eu inclusive já sei mais ou menos qual que é a quantidade de texto que eu vou ter em cada balão e em cada quadro. Fazer quadrinhos é um processo de planejamento em primeiro lugar. É importante a gente planejar a história, depois planejar os enquadramentos e só daí começar a desenhar. Com os desenhos já mais desenvolvidos, a próxima etapa, sempre que eu me ocupo em fazer, é uma etapa de diagramação, de fazer os textos já na versão finalizada. No caso eu fiz usando fontes no computador, e os elementos de diagramação, os balões e os requadros. Nessa etapa eu já estou pronto para fazer a arte final. Tradicionalmente no mangá, a arte final costuma ser feita usando bico de pena, pincel ou canetas descartáveis, mas cada vez mais os desenhistas, os mangakas, eles estão se utilizando do ambiente digital pela praticidade, pela velocidade em que a gente consegue produzir. A minha arte final costuma ser um momento em que eu resolvo alguns detalhes que no desenho eu ainda não tinha resolvido por completo. Mas isso costuma ser um processo muito pessoal. Eu vejo que tem gente que gosta de resolver o desenho nos mínimos detalhes antes de partir para a arte final, e também já vi pessoas que costumam ter um esboço, um desenho ainda muito solto e que resolvem de fato os detalhes do desenho só na etapa da arte final. Por mais simples que seja o desenho aqui desse quadrinho, e eu acho que eu tenho muitas abstrações e estilizações para simplificar, porque o que interessa principalmente é a mensagem, não são todos os mini detalhes da composição do desenho, mas por mais simples que sejam as soluções gráficas, eu acho que é sempre legal a gente ter um pouco de cuidado com a expressividade dos personagens, porque a forma como esses personagens estão expressando emoções com o rosto, ou mesmo na sua postura, isso vai mudar a forma como a gente lê o texto do balão. Então é sempre importante a gente prestar atenção qual é a intenção que aquela postura do personagem ou que aquela expressão facial que a gente desenhou, qual é a intenção que aquilo transmite, Depois de fazer essa base da arte final, eu começo a experimentar com alguns valores de cinza. No caso eu estou brincando com retículas mesmo, feitas digitalmente, claro, mas para tentar trazer um ar um pouco mais tradicional de mangá mesmo para essa tirinha, Aqui vocês estão vendo eu explorar um pouco a modulação dessas linhas, fazendo com que elas fiquem um pouco mais grossas em alguns lugares para que elas transmitam um pouco a sensação de volume e até de perspectiva. O meu processo foi muito experimental para fazer esse quadrinho. Eu não sabia exatamente como ele ia ficar até que eu comecei. Nessa etapa aqui eu estava experimentando com pesos de preto, para resolver algumas áreas de preenchimento dentro dessas linhas que eu tinha feito na etapa anterior. Começasse a finalizar.
É legal perceber que esses preenchimentos já começam a ajudar a sensação de profundidade, né? Eu não tinha certeza ainda se eu ia deixar esses preenchimentos em preto. Eu já, nesse momento, sabia que eu queria fazer alguma brincadeira, mesmo que simples, com colorização para esse Yonkoma. Mas os pesos de preto me ajudam a separar os planos e me ajudam a colocar um pouco dessa sensação de profundidade, né? A última coisa que eu fiz foi colocar alguns valores tonais, né? Alguns meios tons a mais entre o preto e o branco, e com esses valores de cinza eu consegui separar mais ainda os planos, criar mais sensação de volume, e depois eu posso usar um recurso digital, né? Com esses cinzas colocados, eu posso usar um recurso digital para mapear esses valores tonais e transformar eles em cores, né? Que é basicamente o que eu fiz para conseguir a versão colorida. Bom, gente, espero que tenha sido interessante, que vocês consigam recolher algum aprendizado aqui do vídeo, tanto sobre a estrutura e a construção narrativa, quanto sobre desenho e finalização, que eu falei um pouco também. E o principal de tudo é que seria muito legal se vocês pudessem encontrar uma história sobre a qual vocês gostariam de falar, uma mensagem que vocês gostariam de transmitir, e que vocês colocassem isso no papel, de repente dentro da estrutura do Yonkoma. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado se vocês tentarem. Beleza? Gente, muito obrigado. Valeu, até mais!